Pagãos aceitam, religiosos rejeitam, uma verdade que nos confronta. Em muitos momentos da nossa caminhada espiritual, nos deparamos com uma realidade desconcertante. Há pessoas fora da igreja que nunca ouviram falar de Jesus, que não conhecem a Bíblia, que nunca frequentaram uma missa ou culto, mas que ao ouvirem pela primeira vez o Evangelho são profundamente tocadas, transformadas, convertidas. Elas acolhem a palavra com o coração aberto, choram, se arrependem, se dobram diante da presença de Deus e começam uma nova vida. Enquanto isso, dentro das igrejas, muitos que se dizem cristãos há anos continuam com o coração endurecido. Estão presentes fisicamente, mas espiritualmente distantes. Participam dos ritos, mas não vivem o amor. Sabem os mandamentos de cor, mas não os praticam. Conhecem a doutrina, mas não se deixam moldar por ela. É exatamente sobre essa contradição que a palavra de Deus nos fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 44 ao 52. A Bíblia diz que no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo aquela multidão sedenta pela verdade, foram tomados por inveja e com blasfêmias se opunham ao que Paulo dizia. Preste atenção, os judeus, os religiosos da época, aqueles que deveriam ser os primeiros a reconhecer a verdade, rejeitam a mensagem, movidos pela inveja, pelo orgulho, pela cegueira espiritual. Eles não só recusam a palavra, mas tentam calar quem a anuncia. Então, Paulo e Barnabé, com muita coragem, declaram: era preciso anunciar primeiro a vós a palavra de Deus, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, saibam que agora nos voltamos para os pagãos. Veja a força desta fala. Paulo não está simplesmente fazendo uma escolha estratégica. Ele está denunciando um coração fechado. Uma postura de quem, mesmo conhecendo a verdade, prefere continuar preso em sua arrogância religiosa. Mas os pagãos, os pagãos, diz o versículo 48. Os pagãos ficaram muito contentes ao ouvir isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Que cena maravilhosa! Pessoas consideradas indignas, distantes, impuras, rejeitadas pelo sistema religioso, agora são as primeiras a receber a graça da salvação. Aqui há um ensinamento poderoso. Deus não olha para rótulos, para cargos ou tradições. Deus olha para o coração. Ele não se impressiona com quem diz Senhor, Senhor, mas com quem faz a sua vontade. Quantas vezes nós, que já estamos na igreja, nos acostumamos com a graça? Quantas vezes nos tornamos frios, insensíveis, julgadores? Achamos que já sabemos tudo, que já estamos salvos, que já fizemos o suficiente. Enquanto isso, lá fora, há pessoas sedentas esperando alguém anunciar a verdade. A palavra continua e mostra que os judeus instigaram mulheres influentes e homens poderosos para perseguirem Paulo e Barnabé, expulsando-os da cidade. Mas mesmo assim, os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo, porque onde a palavra é acolhida, ali está o Espírito. Onde há sede de Deus, ali ele se manifesta. O Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, confirma essa verdade com clareza. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus veio primeiro ao povo judeu, ao povo escolhido, mas os seus não o quiseram. E assim a salvação se estendeu a todos os povos. Aos que creram, aos que abriram o coração, aos que reconheceram sua miséria e acolheram a misericórdia. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 43, Jesus é ainda mais direto. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Deus não quer frequentadores de templos, quer frutificadores de graça.
Deus não quer aparência de santidade, mas corações arrependidos. Em Romanos, capítulo 11, versículo 11, São Paulo diz: tropeçaram acaso para cair? De modo algum, mas pela sua queda, a salvação chegou aos pagãos. Veja como Deus é soberano. Mesmo quando os seus rejeitam, ele encontra outros dispostos a ouvir. A graça não se prende. A palavra não volta vazia. Se um rejeita, outro acolhe. Se uma porta se fecha, outra se abre. E a mensagem mais linda de todas está em Gálatas, capítulo 3, versículos 28 e 29. Já não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Todos vós sois um só em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Ou seja, não importa de onde você veio, o que importa é para onde você está indo. Não interessa seu passado, sua origem, sua religião. Se você crê, se você recebe Jesus com fé, se você aceita o Evangelho e vive segundo a palavra, então você é filho de Deus, herdeiro da promessa, amado do Pai. Meu irmão e minha irmã, esta é uma palavra de alerta e de esperança. Alerta para quem está dentro da igreja, mas deixou o coração se endurecer. Esperança para quem está fora e acha que não tem mais jeito. Hoje o Senhor está dizendo: o Evangelho é para todos. A salvação é para quem quiser recebê-la. A graça é para quem tem coragem de se abrir. Não rejeite a palavra. Não endureça o coração. Não se esconda atrás de títulos ou tradições. Deus está procurando corações sinceros, almas abertas, pessoas humildes. Por isso declare com fé: eu não vou rejeitar a palavra de Deus. Escreva isso aqui nos comentários. Eu não vou rejeitar a palavra de Deus. E não pare por aqui. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Envie este vídeo para aquele amigo que está distante da fé, para aquela pessoa que se sente rejeitada pela religião, para aquele familiar que está em dúvida sobre Deus. Seja instrumento da graça, seja boca de Deus, evangelize com amor. E se você sentiu o Espírito Santo falar com você hoje, inscreva-se no canal, curta este vídeo, ative o sininho e continue acompanhando nossas meditações. Aqui a palavra é viva, verdadeira e transformadora. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te conduza sempre mais para a sua verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.